Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um Coruja 105 Cast. Como vocês sabem, quem está aqui comigo, sempre pessoa relevante, sempre pessoas que têm conteúdo importante para trazer. Hoje não é diferente, estou aqui com o Caio Ito, um consultor do Sebrae. Gente, vai ser muito legal trocar essa ideia com ele, porque ele ajudou a gente lá no começo do Coruja, comigo e com a Carol. A gente começou a entrar no Sebrae ali para ver como é que funcionava, a informação de abrir empresa e tal. E o Caio sempre foi nosso consultor de marketing. Obrigado, Caio. Oi, Rafa, Seja tudo bem-vindo, bem? tudo Muito certinho. obrigado. É uma honra aqui para o Sebrae, também aqui do Grande ABC, fazer parte dessa sua história, né? Uma história linda que começou lá atrás com um cliente, e hoje tem vários clientes, então a gente se sente muito honrado aí por estar aqui. Obrigado, honrado fico eu, porque assim, o Caio, gente, de verdade, você foi lá desde o comecinho, tá, acho que fiz uma reunião eu e a Carol e nem era Coruja, acho que era Tivial a empresa ainda. E a gente fez com você consultoria de marketing, depois fez com a Cibele de financeiro, fez os cursos, assim, foi bem legal. E naquela época eu já tinha ficado surpreso, até hoje, assim, né? O quanto o Sebrae abraça quem está começando. Sim, até eu, né, eu, sei lá, sabia fazer marketing naquela época, né, achava que sabia. E eu vou sentar para ouvir um cara de marketing para falar, né? E aí você passou todas as orientações de como que era lá. E eu queria que você faça um pouquinho, como que você já faz esse trabalho desde o começo, falar um pouquinho de, o cara chegou lá, um pequeno empreendedor, quero fazer marketing. Como é que você começa perguntando para ele as coisas? Sim. Bom, o Sebrae, ele tá de portas abertas para o empreendedor, aquele que tem um negócio formal ou aquele que ainda está na informalidade, está dando seus primeiros passos. Também damos orientação para ele se formalizar. E para os pequenos e potenciais empreendedores que estão ali, né, com a sua ideia e também precisam de orientação. Então, o Sebrae está de portas abertas. Especificamente de marketing, né? Quando o empreendedor chega até lá o Sebrae, nosso atendimento é entender melhor qual que é a necessidade real, né? Então eu falo que normalmente o cliente, né, Rafa, ele vem e fala que ele precisa aumentar as vendas. E aí né, vou colocar aqui para todos, eu acho que quem já me conhece sabe como que eu trabalho, eu sempre coloco duas palavras em cima da mesa. Então eu coloco marketing e vendas. E eu pergunto para eles assim, o que que é marketing para você? Aí ele fala, marketing é divulgar, publicidade, propaganda, o marketing digital. Então eles dão algumas palavras ali. E eu falei, e o que que é vendas? Ah, vendas é quando o cliente compra, né? Eu falei assim, nossa, muito bom. E aqui, Rafa, eu vou falar para vocês como que eu conceituo as duas palavras, não é em si baseada só em livros, né? Mas é a prática da pequena empresa. Eu falo que o marketing é quando o cliente bate na sua porta, né? E aí a pergunta é, quantos clientes batem na sua porta? E aí você responde para mim quantos clientes batem na sua porta. Cliente bateu na sua porta, aí sim vem a parte de vendas. O que que é vendas? Vendas é conversão. Vendas é conversão. E quando eu coloco essas duas palavras e eu coloco esses dois conceitos, o cliente fala assim, puxa, então... Eu pergunto, quantos clientes estão batendo na sua porta? Ele falou, poucos. Eu falei, então, como é que você vai aumentar o faturamento? Talvez você precisa ter mais clientes batendo na sua porta. Então, o seu problema não é vendas. O seu problema é marketing. Então, a necessidade é marketing. E aí a gente começa a discorrer de ações que vão fazer clientes bater na porta dele. Né? Basicamente, o início da nossa conversa, quando o cliente chega, a primeiro atendimento, a primeira vez que eu converso com ele, é essa pergunta. E aí a gente vai desenrolando para ver o que, que precisa fazer. Lógico, vendas é importante, vai aumentar o faturamento, mas a gente também, né, vai entender como que funciona o passo a passo da venda até a conversão. Legal. Né? E você, assim, eu queria até te perguntar isso, por exemplo, quando a gente foi lá, a gente era uma pessoa que estava começando, né? Tava ainda Sim, tentando entender e foi qual que seria a estratégia para lançar uma empresa, né? Até então eu tinha a experiência de marketing, sentado numa área de marketing, ouvindo os direcionamentos de como era o posicionamento daquela marca e tal. E aí, como é que eu faço isso dentro do meu negócio? Foi o maior desafio para mim. E aí, o que eu queria te perguntar? Hoje ainda continua sendo esse, por mais que a pessoa está começando, né? Hoje a gente tem IA, tem o Google, assim, tem várias informações que a pessoa meio que já sabe como que ela faz, né? Ah, ainda tem Instagram,
eu sei que tem que fazer post, tem que divulgar. Ainda continua esse desafio de saber o que fazer ou mudou um pouco com o passar dos anos? Você está com 14 anos falando aqui para o Sim, ABC. sim. O desafio é diário. A pequena empresa, ela tem o desafio diário de prospectar cliente. Eu falo que a gente nunca pode parar de prospectar, parar de divulgar. Recebo muitas indicações? Excelente. Indicações significa que é uma consequência de algo que você fez muito bem. Então, você atendeu um cliente muito bem e esse cliente indicou outro. Você fez um trabalho muito bem, o cliente indicou outro. O seu produto foi muito bom, você indicou outro. Então, a indicação, tem um percentual bem relevante na pequena empresa. Só que eu falo, não dependa só da indicação. Vamos buscar, mais ações. E aí eu sempre gosto de reforçar que não é só ação digital. Eu acho que a ação digital é um percentual, pegando em quantidade, talvez seja maior, quantidade de ações maior no digital, mas não esquecer das ações offline, porque às vezes o offline é algo tão que você talvez não esteja enxergando ali e que pode ser algo muito interessante. Um exemplo, para começar a entender o que é o offline, são parcerias, Rafa. Então, acho que parcerias funciona bem, é uma das ações que eu sempre coloco lá, coloco as ações digitais, que é o tradicional, que as pessoas sempre falam, o que você faz? Instagram, né? Instagram é o número 1, né? Instagram, depois vem outras ferramentas digitais. E eu falei, parceria, você já buscou parceria? Então, por exemplo, atendi uma pessoa que vendia semijoias. E aí ela só estava fazendo Instagram, e ela falou que precisa aumentar as minhas vendas. E aí a gente identificou quais são as ações que ela fazia de divulgação, fazer ações só digitais. Eu falei, mas você já... onde você faz o seu cabelo e tal, você já ofereceu lá para ficar um sábado, né, das 9 até 3 horas da tarde, ali 6 horas, mostrando suas semijoias, conversando com as clientes, tudo. Nunca fiz isso. Então, essa é uma ação offline. Tentou participar de feiras, né? Hoje a gente tem feiras muito segmentadas, então feiras também pode ser um canal. Então, a gente tem que entender onde que está esses canais offline, né? Então, aí alguém, né, que está assistindo a gente pode falar assim, mas eu sou prestador de serviço e eu não consigo ficar nesses dois lugares que você falou. Ótimo. Hoje aqui, principalmente nós que estamos no Grande ABC, existem muitos grupos empresariais. Então, esses grupos empresariais é uma ação offline. Uhum. Então, você também pode buscar, você que é professor de serviço, de repente pode ser o grupo empresarial ali, né? São empresários que se reúnem uma vez por semana e aí trocam cartões, indicações. Então, tem que procurar esses grupos também. Então, você vê que tem possibilidades, né? Eu falo que o Sebrae, lá em Santo André e em nossos parceiros, né, as prefeituras, as associações comerciais que têm um posto de atendimento do Sebrae realizam muitas ações. Então, uma das ações é, por exemplo, a gente faz cursos, palestra. O que é ação offline? Vai numa palestra, vai num curso, participa para ter o conhecimento e troca cartão com quem está lá. Uhum. É uma ação offline. Então, só aqui a gente falou de 4 ações offline que às vezes a pessoa não faz, né? Tem muitos que eu atendo e que às vezes não dominam muitas ferramentas digitais, e eu falo assim, então vamos para não digital, né? Dá para fazer isso. Então, existem muitas opções. Então, desde as tradicionais, né, do Instagram, tudo, as offline, e a gente faz um conjunto de ações. E eu, né, Rafa, se você me permitir, Toda. todo mundo que já me conhece, eu coloco o desafio de 30 ações. Então, um pequeno empresário, quanto mais ações ele tiver, a consequência dessa quantidade de ações é cliente batendo na porta. Uhum. Cliente batendo na porta, aí vai para a parte de conversão, que é o passo a passo da venda. Muito bom, porque assim, uma coisa que você falou do offline, a gente também fala aqui, assim, né? Olha, tem o digital, o pessoal normalmente chega pra gente porque quer uma gestão de rede social, né? Fazer material de comunicação. E aí eu falo, como é que tá o seu espaço ali até para ser gravado, para ser feito foto, enfim, como é que tá o seu ambiente, né? Quando quem nos procura tem um espaço para atender clientes, eu falo, você tem que ser instagramável, que a gente fala, né? Então a pessoa tem que chegar lá e sentir que ela pode compartilhar e quer divulgar. Então não adianta nada também com o que você falou.
pensar só em estratégia online, e aí o offline, quando, por exemplo, você vamos lá, fala desse exemplo da parceria. Aí chega lá, o material que ela entrega não está linkado com o digital, ou ela vai entender a dor do cliente, uma palavra que ela falou ali pode ser transformada num post, uma dúvida, vou para um casamento, uso essa ou uso essa? Cara, aquilo ali é um post super legal. Então, esses insights da vida real, para mim, eu falo isso também para os meus clientes, estão no offline. Assim, se você quer a estratégia do online bem feita, é você olhar com atenção o que está acontecendo no offline, porque assim, é a nossa vida, né? Não tem só o digital. Eu acho que perfeito esse ponto que você colocou. E a parceria também, a gente e os grupos de negócio, eu participei de vários, assim. Na verdade, não foram vários, mas foram vários anos participando e dá muito certo. Participei de Beni, participei de Nexus, agora eu estou participando de um de empresários cristãos. Vou montar um agora também, junto com a escola do ProSaber lá de Santo André, específico para pais de alunos. Então, assim, vai ser muito legal e assim, para mim, grupo de negócio é essencial. Sim, os grupos são legais, né? As parcerias, e é porque só o digital ele pode ter uma certa relevância da sua estratégia. Lógico, a gente não deve ficar fora do digital, mas a gente tem que pensar do outro lado também, né? Às vezes os concorrentes não estão pensando nisso, então você que está nos assistindo, né, também começa a pensar, né, que não tem só as ações digitais. E as digitais a gente já sabe que o Instagram tem, para deixar bem claro que o Instagram, para alguns segmentos, ele é extremamente relevante, para outros, talvez não é tão relevante. Eu falo que segmentos que o Instagram não é o grande canal ali de atração de clientes, ele tem que ser, na verdade, uma vitrine, né, da marca da sua empresa. Então, por exemplo, vamos ilustrar para quem está assistindo entender. Se você vende seu produto ou serviço para outra empresa, então talvez o seu Instagram não é aquele canal de maior relevância de atração de clientes. Mas quando alguém estiver achar você, né, a empresa que quer comprar de você, achar você, se ela der uma pesquisada, entrar no seu Instagram e tiver totalmente desatualizado, tá um post lá de 2022, isso vai o quê? Fazer com que a sua credibilidade, né? Será que a empresa existe? Então, quanto mais atualizado tiver, melhor, né? Melhor. E eu acho que é um posicionamento de marca, né? Uma marca moderna, relevante, atualizada. Eu acho que aí essas 3 palavras remetem bem quando o cliente olhar o seu Instagram, né? Você que vende para outra empresa, né? Muito bom esse ponto, porque assim, a gente tem 2 clientes que são indústria. Um vende para, na verdade, os dois, as nossas 2 narrativas do que a gente tem aqui é cliente final. Então, nós falamos com o cliente final, mas no final, ali no call to action, é assim, procure essa marca no mercado mais próximo ou na dental da sua confiança, porque é de dentista. Então, são essas 2 narrativas que a gente coloca. Mas, o que eu falo para a indústria, né? Quando a gente fez há um tempão atrás, tem alguns perfis que a gente fez no passado, que assim, pega o Instagram, que é a sua vitrine, exatamente como você falou, e usa ele para um catálogo digital online, sei lá. Faz uma galeria com todos os produtos que você vende, faz um vídeo explicando um determinado produto, e aí constrói toda aquela ali para explicar o que você faz, né? O processo de produção, sei lá. Coloca todos os assets ali que dá força para sua marca, como você falou, e aí usa e dá isso na mão do comercial. Tipo, quando o comercial for falar com alguém ou algum, sei lá, um atendimento com todos os stakeholders, ele manda o link do Instagram. Como é que funciona a sua empresa? Onde que ela está localizada? Manda o vídeo da localização. O que você vende? Manda o catálogo do carrossel. Então, assim, o Instagram só vai ser a plataforma para olhar e ter acesso aos materiais. Não vai ser focado em performance ou crescimento, engajamento. É só para... E é o que você falou, é muito real. As pessoas deixam de comprar ou de ligar, muitas vezes procura no Google, encontra a empresa e vai no Instagram para ver se ela está aberta e ver como é que tá as coisas e às vezes não tem nem conta, porque uma coisa que aconteceu recente, fui visitar uma empresa, uma indústria, e aí cheguei lá, fui marcar ela no Instagram, tô na empresa tal, né? Não tinha perfil no Instagram. Aí eu falei, estranho, muito estranho, mas eu falei, ok, né? Aí perguntei pro dono, o que aconteceu? A gente estava sendo processado para trocar o nome, porque esse nome já estava sendo usado. Falei, nossa, interessante, mas faz quanto tempo isso? Faz 5 anos a gente não quer mudar o nome. Eu falei, mano, você não pode usar esse nome. Né? Assim, isso acontece ainda com frequência, mas o que eu achei relevante? A gente poder olhar ali e falar,
não é possível que eu tô numa empresa hoje que não tem um perfil no Instagram atualizado e é uma empresa super ativa que tá querendo novos clientes. Sim. E o meu cliente que ele quer vender para ele já perguntou: cadê o Instagram do cliente? Do seu fornecedor aí que você quer me apresentar? Eu falei: meu, não tem ainda. Óbvio que a gente já ofereceu o serviço lá, né? Mas isso acontece muito ainda. E especificamente também a indústria, ela não está tão engajada ainda no Instagram. Talvez ela tenha um site excelente, ela tenha um catálogo lá que você entra no site, baixa o catálogo, um catálogo excelente. Ela faz ações offline, por exemplo, ela participa muito de feiras, né? Então, às vezes o investimento que ela faz é em outros canais. Mas eu gosto de sempre colocar, né, o Instagram, porque pela quantidade de gente que acessa, né? Se você que está nos assistindo aí fazer uma pesquisa rápida, quantas contas são acessadas todos os dias no Instagram? Mais de 100 milhões. E eu sempre faço a brincadeira e pergunto, quantos clientes você tem? Se mais de 100 milhões de contas são acessadas todos os dias, quantos clientes você tem? E aí você entende que é uma quantidade muito grande. E o outro lado, que é né, a empresa, você não fala com um CNPJ, você vende para um CNPJ, mas você fala com uma pessoa física. E essa pessoa física pode o quê? Seguir o Instagram da sua empresa, né, que você Aí, fornece para outra empresa. E aí, quando você segue, né, os outros ali vão olhar que você seguiu, vão pesquisar. Então, isso é um efeito dominó, Rafa. a Né? Acho gente que chegou a isso. fazer isso em 2000 eu não sei se foi em 2017, 2018, não, 2018 a gente começou, nós 2016 começamos, acho que 2020, mais ou menos, um pouco antes da pandemia, a gente fez para duas indústrias uma digitalização. Por quê? O cara chegou para mim e falou: olha, a gente vende isso aqui, a gente vende há 20 anos. Nunca tivemos problemas. Nunca tivemos site, nunca precisamos fazer nada e tal. Agora, o comprador, que sempre comprou da gente, pediu um portfólio online. A gente foi ver, né? Mas por que que seja. E aí o que acontece? O comprador estava sendo trocado, substituído por alguém mais novo. E a pessoa mais nova, 20 anos comprando igual, chegou mais um agora, né? O atualizado e pediu. E eles não tinham. Sim, aí o maior cliente deles começou a exigir deles uma digitalização. E aí a gente fez uns trabalhos lá, entregamos tudo certinho, mas assim, o quanto as indústrias ainda estão nesse limbo de achar que sempre fizeram, sempre produziram, sempre venderam para aquele determinado cliente e tá passando agora por uma sucessão familiar. O pai tá passando para Sim. o filho vai chegar, cadê o Instagram dessa empresa? Né? E aí o que ele vai fazer? Rapidamente ele vai pesquisar e na palma da mão dele vai ter todos os concorrentes lá e o mais digital, vamos pensar assim, o mais atualizado em questão de design vai levar o cara. Porque essa geração mais nova, ele olha para isso, ele olha para estética. Né? Muitos bancos sofreram com isso, o cara achando que o Nubank, o Inter era maior do que o XP, né? Itaú. Então, assim, aí começaram a se mexer todo mundo, porque, olha, vamos se posicionar, porque um jovem não pode achar que um banco que começou agora digital é maior do que nosso, que está, né, há tantos anos aqui no mercado. Mas isso acontece muito. O cara não cuida e aí vem o concorrente e parece ser maior. A gente falou aqui de várias ações de divulgação, mas quando a gente faz o atendimento lá no Sebrae, Rafa, qual que é a minha premissa? É sempre o caixa. O caixa da empresa é o que manda nas ações de divulgação que a gente faz. Pequena empresa, média, grande, talvez seja um pouco diferente. Porque o pequeno empresário sempre pergunta para mim assim: quantos por cento do faturamento eu devo investir em marketing? Eu falei assim: olha, esse percentual eu posso te dar da grande empresa, né? A grande empresa lá coloca 10% do faturamento em marketing. Então, assim, você consegue? Não, então essa não é a sua referência. A sua referência é sempre o caixa. Então, eu vejo qual é o segmento e qual que é o público-alvo. E aí a gente começa a priorizar as ações. Porque normalmente na pequena empresa também não tem mão de obra ali para fazer, ou às vezes terceiriza. Então não tem aquele tempo, né, para ficar Uhum. lá se dedicando para fazer todas as ações. Então a gente prioriza algumas ações, coloca lá top 5 e vamos fazer bem esses top 5, os outros 25 a gente vai fazendo quando for possível, né? E eu gosto muito de destrinchar, né? Destrinchar as ferramentas. Então,
a gente tava falando do Instagram, normalmente o pessoal fala, o que você faz no Instagram? Não, peraí, não é assim Instagram. Eu falei assim, vamos ver. Vamos primeiro, você faz stories? Então tá, então stories é uma ação. Aí ação 2, você publica no feed, faz post no feed? Então tá, então essa ação 2. Você faz live? Não, não faz. Então essa ação 3. Você patrocina um post? Essa ação 4. Então, quem ficou assustado aí nos 30, né? Então 30 menos 4 são, né? Faltam 26. Então, 4 ações no Instagram. Então, na pequena empresa eu dou uma, né, dividida, organizada para ele entender que não é fazer Instagram, né? Então fazer stories, postar no feed, fazer live. Mas eu faço bolo caseiro, preciso fazer live. Faça uma live mostrando como que você faz o bolo, como que você faz a massa. Mas as pessoas podem copiar. Nós somos mais de 200 milhões de pessoas, né? Então ninguém vai roubar o seu mercado, né? Pode ficar tranquilo. E eu tenho certeza que talvez uma pessoa lá na vizinhança começou a vender bolo caseiro também do seu lado. Então tem mercado e eu acho que a ideia é sempre estar em movimento, né? Eu gosto muito dessa palavra estar em movimento. E a outra coisa que eu gosto muito de falar é assim, onde que o seu cliente, seu potencial cliente vai te encontrar? Onde? Me fala onde que ele vai te encontrar. E aí, às vezes, na mesma mão, a pessoa no Instagram, o panfleto que eu faço e algumas pessoas que indicam, 3. Né? Então, eu falei, então a gente tem que aumentar esse número para que mais pessoas encontram. Né? Se você fizer essa pergunta, onde que a gente acha você? Na internet, não acha. Né? E aí a gente não sabe por que não vende. Vocês imaginam eu ouvindo tudo isso, como a gente começou lá, e até hoje, assim, você fala, cara, e é muito louco, porque pra gente, hoje, muitas vezes, a gente se pega fazendo pro nosso cliente, né? E fazendo um pouco pra gente, analisando tudo isso. E é de fato, verdade, quando a gente olha fazer o Instagram, e aí, além de fazer, vou fazer stories, tá? E qual que é a série que você vai fazer, né? Como é que você vai fazer o formato, a dedicação que você vai ter nisso, a constância. Vamos começar uma temporada assim, vamos ver como é que tá. Né, o Reels agora tem vários tipos de Reels, tem o Reels que você consegue linkar um no outro, uma série maior, então cada um desses tem diversas possibilidades para fazer. Eu acho que isso é muito legal. E quanto mais você faz, mais você vai ter um insumo ali de dados para poder analisar, cara. Fiz isso aqui, qual que funcionou melhor, né? Qual que as pessoas engajaram. Uma coisa que a gente fala muito aqui, assim, faz um conteúdo como se alguém estivesse vendo, se sentisse confortável de indicar aquilo, de falar, olha só o que eu acabei de ver, olha que legal. E aí isso acaba trazendo mais engajamento, postar, né? Um grupo de família, alguma coisa assim, alguém manda, que legal, que interessante. E eu acho muito legal essa dica que você falou de mostrar como você faz, porque isso assim, são duas coisas que a gente fala aqui. Você mostra o quanto é complexo o que você faz, então a pessoa vai ver e fala, nossa, eu vou decidir contratar, porque é muito difícil, né? Não é para você forçar, né, essa complexidade, mas entender realmente que tem gente que nasceu para fazer aquilo, tem gente que nasceu para comprar aquilo, tá tudo bem. E aí, quando você tem a pessoa que fala, vou fazer igual, isso é ótimo, porque você vai estar dando Nesse momento, você se coloca uma autoridade que ensinou, sei lá, tem muito isso, né? Que você entra numa pessoa, uma pessoa que faz bolo, eu ensinei 10 mil mulheres a fazer bolo também. E, sim, aí, então você já tem um nível maior de poder falar, olha, todo mundo me assiste fazendo bolo. Aí você vai aumentando, aí você transforma no que você fazia bolo e o seu produto era o bolo e na sua influência. Aí o seu produto começa a ser outro também. Você começa a poder ser pago só para ensinar as pessoas a fazer bolo. O Carlos falou aqui no meu ponto. Boa. O Carlos é a pessoa que está atrás das câmeras, né? O Carlos falou aqui no meu ponto para dar um outro exemplo. Para a pessoa que faz o bolo caseiro, talvez ela não vai querer dar a receita. Isso mesmo, Carlos. Talvez ele não dê a receita. Mas o que ela pode fazer? Ela pode fazer uma live conversando com uma nutricionista. Falando, né, sobre o bolo, os nutrientes. Então, assim, se de repente ela faz uma linha que é sem açúcar, quais são, né, o componente nutricional, da lactose. Então, existem várias possibilidades de conteúdo, né? Você que é especialista em conteúdo, né, tem vários tipos de conteúdo que a gente pode fazer. Não precisa fazer só da receita se você não quer falar da receita, né? Porque tem alguns produtos que realmente a receita é aquela receita, né, de família, da avó, da bisavó, e que não quer colocar ali a sua essência. Então pode fazer de outros conteúdos também.
Acho que nutricionista é legal, fazer, eu acho que é uma coisa que, né, para quem faz bolo caseiro é montar uma mesa de café da tarde, né, mostrando assim, olha, nessa café da tarde, o que que o bolo complementa, né? Então tem várias possibilidades de conteúdo, assim, Infinitas. nossa, muitas. Eu adoro isso também, né, de ficar fazendo esses conteúdos, acho bem... E o que é legal você falar esse lance do conteúdo é assim, as pessoas naturalmente acham que o conteúdo tem que ser para vender, né? Então o que acontece? Começa a explicar tecnicamente o bolo, vai, vamos falar sobre o bolo, tá. Só que quem compra o bolo não quer saber sobre bolo, quer saber o que é sentar à tarde e conversar. Então assim, você vai receber um tipo de pessoa que, sei lá, alguém vai estar com uma roupa mais elegante, cara, então vamos tentar um bolo sem recheio, dessas coisas mais simples até trazer o porquê da coisa, né? Porquê do bolo, e é o que a gente fala isso aqui também. Se eu quero uma furadeira, eu não quero uma furadeira, eu quero alguma coisa ali pendurada na porta, por exemplo, na parede. Então, aquilo é o meu objetivo final. Quando a gente fala de estruturar conteúdo, esse do Cone, é isso. Eu quero chegar e vender bolo, tá? O que que você tem que fazer? Vamos botar todo mundo para falar de assuntos que estão em volta do bolo, né? Sim, Ou alguma, sei lá, uma Sodier da vida, um Amor aos Pedaços, abrir um podcast até fazer um problema. Imagina que legal, fazer um podcast aqui só falando de coisas de mulheres relacionadas a um café da tarde. O que que as mulheres estão passando, as dificuldades que elas estão enfrentando, enfim. Essa vida de ter que gerenciar, às vezes, duas rotinas e bater o papo sobre isso e na mesa ter o Amor aos Pedaços. Então, isso é natural, as pessoas vão atrás daquele bolo que está na mesa, sem você falar. Mas o sim. conteúdo tá tão legal que tá em volta tá envelopado da marca. O conteúdo é para também fazer o cliente virar fã do seu perfil, virar fã do seu perfil. Então, não é só, ele não vê só o bolo ali, ele começa a enxergar que o seu perfil também é um perfil de informação. E aí, vamos dizer assim, entre aspas, o algoritmo das redes sociais, isso é ótimo. Quanto mais pessoas assistirem, quanto mais pessoas interagirem com o seu conteúdo, o algoritmo das redes sociais vão entender que realmente o seu perfil está valendo a pena e talvez o algoritmo vai entregar mais o seu conteúdo. Então tem também a parte técnica, né, Rafa? Sim. Importante falar que tem a parte técnica também de desenvolver conteúdo, não é só que a gente está falando, faz aí uma live. Não, tem uma parte técnica também que faz parte da estratégia de marketing digital, também produzir conteúdos que não esteja diretamente ligado ao seu produto, mas que tem um link, faz uma simbologia, né? Acho que essa questão uma ideia que eu falei daqui de montar um café da tarde, talvez fazer uma live explicando o chá da tarde lá da rainha, né? E assim, gente, vamos colocar um bolo para colocar. Então, tudo isso faz com que as pessoas assistam, né, e engajem com o seu conteúdo, e aí todo mundo vai adorar, o algoritmo vai adorar e vai entregar mais, É né? uma coisa legal que junta com a primeira ideia, junta com a primeira ideia que você falou, que seria da parceria. Quando você junta conteúdos e outras pessoas participando disso, hoje o que as pessoas acordam, abrem os olhos e falam assim, tá, o que que eu vou postar hoje? Né? Não é nem o que eu vou comer, o que eu vou postar hoje. Os empresários acordam pensando assim, não sei se é só comigo, mas Uhum. a maioria. E quando você tem uma parceria e um conteúdo pronto, cara, a pessoa vai adorar, falar, não, faz um collab comigo que eu vou postar junto, porque faz todo sentido. Então, fazer um conteúdo pensando no offline, né, trazendo isso para o digital, baita material para quem está assistindo e para as outras marcas também se apoiarem naquele. Cara, é um conteúdo que dá para a gente embarcar junto e fazer. A gente tenta super aqui sempre fazer isso, porque por mais que a gente tenha poucos clientes assim dentro de nichos diferentes, assim eu falo, quando eu junto os dois é super legal. Pegar uma nutricionista com uma marca que é de vegetais, enfim, dá pra gente juntar um médico indicando uma academia. Então, a gente sempre faz para conseguir atrelar os dois perfis, né? E o que você falou é verdade. Não adianta só jogar o conteúdo lá. O algoritmo não entende. Ele Sim, fala, eu mas não isso aqui entendo. é para mãe, é para mulher, é para o marido. A narrativa fala alguma coisa, igual quando a gente atendia uma escola de chocolate aqui em São Paulo, a escola. E aí o pessoal veio para eu provar um post e tá escrito assim, a menina mandou, que delícia esse bolo. E assim, eu tô falando com outro profissional. É gostoso, mas a linguagem não é que gostoso, porque a ideia do profissional que vai fazer não vai comer. Ele é assim, olha, esse bolo rende bem.
esse bolo, né, vende bem, ele rende, ele é fácil de trabalhar. Então essa é a linguagem para quem eu estou fazendo, né? Não é todo mundo que vai... É óbvio, ele pode comer o bolo e vai achar gostoso, mas a narrativa não é o professor comer o bolo, é ele ensinar a fazer o bolo. Então, é o que você falou, tem que ter muita estratégia, porque na hora que a pessoa olha, ela fala, não, tá falando comigo, né? Quando alguém digita, eu gosto muito da palavra o dó. Você digita dó no Google, o Google vai mostrar, dependendo de quem está pesquisando, uma coisa totalmente diferente. Se eu pesquiso dó, vai aparecer alguém talvez sofrendo, com dó, não sei o que. Se algum músico digita dó, vai aparecer notas musicais. Notas musicais. Então e aí ele vai saber o que você precisa achar, né? E então isso é muito importante na hora de construir conteúdo, estratégia, porque muda o jogo total. Sim, eu sou muito a favor do conteúdo, mas que tem que entender qual o segmento que você atua, né? Nem sempre só conteúdo, nem sempre só produto e serviço. Acho que fazer ali, toda vez que eu falo com o cliente, eu falo que de repente pode fazer uma mescla. Então, assim, se é produto físico, vamos pegar produto físico. Se é produto físico, acho que colocar assim 80-20, né? Colocar 80% produto, que aí vai ser uma vitrine, né? O feed vai ser uma vitrine, e 20% você coloca uma dica, coloca o conteúdo de live e tal. Quando é serviço, não foge muito, a depender do serviço, né? Tem serviços que talvez escritório de contabilidade que a gente atende lá com uma frequência, aí é falar mais de conteúdo, né? Realmente, talvez o 20 né? Ó, eu faço abertura de empresa, né? E 80% é conteúdo. Então, é o inverso. Então, essa estratégia de você... acho que quem está nos assistindo, Rafa, é interessante entender assim, como que eu posso organizar o feed de modo que ele não fique só uma vitrine de produto, que isso é chato, as pessoas não gostam, e como que eu faço uma mescla? Então, entender como que eu posso fazer esse 80-20, 70-30, né? O número não importa, acho que importa é você mesclar. Sim, o que eu gosto de falar para os meus clientes é assim, dentro desse ponto, para prestador de serviço você tem o seu dia a dia, que é a sua rotina, então tem um círculo, imagina quem está vendo a gente, um círculo, e do outro você tem assets visuais que falam que você é um contador, por exemplo, né? Então, quando você encaixa os dois e tem uma intersecção, então, sei lá, estou fazendo reunião com um cliente num café, ou estou fazendo um relatório, ou estou, sei lá, o seu dia a dia encaixa ali no seu trabalho. Isso é o conteúdo que precisa ir para a internet. Porque você não forçou a sua rotina, você não virou um criador de conteúdo sobre contabilidade, isso é uma coisa também, a gente já fala sobre isso, e você não tá chato de falar só do produto, você tá mostrando um pouco do seu dia a dia, mas que as pessoas olhem e falam, não, você é um contador que eu posso confiar. Porque o que acontece? Naturalmente as pessoas viram a chavinha e falam, não, agora eu vou fazer fazer o Instagram, né? E aí eles se transformam num blogueiro de contabilidade. E aí, assim, não tem problema, só que ele vai assumir que ele não é mais um contador. Ele é um influenciador de finanças, ou sei lá, alguma coisa nesse sentido. Porque aí é diferente. Normalmente os clientes chegam pra gente, eles cobram assim, ó, eu quero ter esse perfil aqui, ó, igual esse cara. E aí, normalmente, ele vai vir com o influenciador daquela área, daquele segmento que ele tem. E aí eu falo, olha, é o seguinte, se você ir para esse caminho, você vai deixar de fazer balanço patrimonial, não sei se existe mais termo, mas assim, vai deixar de ser contador e vai virar um criador de conteúdo. A sua agenda não vai ser com o cliente, vai ser com podcast, vai ser com gravação, vídeos, recortes. Vai virar um influencer, né? E aí, é isso que você quer? Ah, não, não, então a gente tem que ir com calma nessa criação de conteúdo baseado no que você fala. Sim. Então, a estratégia que a gente usa, e isso é recente até, para isso a gente está indo com mais força, no final do ano passado a gente já começou a mudar, é poder ver esse dia a dia desse nosso cliente e encaixar aí gravações, na verdade, intencionais, né, dia a dias mais intencionais para poder transformar isso em conteúdo. Um exemplo, a gente acabou de fazer uma gravação com um cliente nosso que é contador, e a gente foi visitar uma empresa dele, uma ideia que ele teve, falou, Rafa, eu quero fazer uma surpresa e entrar na fábrica do meu cliente. Falei, cara, sensacional, vamos gravar tudo isso. Vamos fazer essa gravação, botar o microfone em você. No final da visita, você senta numa mesa e a gente faz um podcast, sabe, 10, 15 minutos. Que legal. Sensacional. E aí, estou falando porque já tá no ar. E aí, a gente foi, o cara ficou super surpreso. Aí, ele levou todos os funcionários dele, o computador levou, encheu a sala. E foi super emocionante, porque o cara começou a contar histórias ali super bacanas, assim, incentivou todo mundo, quando um chorou ali. Foi inspirador, né? Inspirador, foi inspirador, né? E gerou um baita conteúdo. E assim, aí no final o Fábio, né, que é o nosso cliente, falou,
pra câmera assim e falou, olha, a próxima empresa pode ser a sua. Sim. E acabou. Então, assim, gerou todo esse conteúdo. E o que eu tô falando? O Então, dia a dia do Fábio encaixado a um asset, que aí, no caso, a gente queria trazer comunicação, né? Mas a gente falou, Fábio, você tem que estar assim, assado. E aí, vários momentos da gravação, eu parava e falava, gente, Fábio, vem pra cá, vem pro começo da fila. Fábio, faz essa pergunta, sim. direciona dessa forma, pede pra ele comentar sobre tal coisa. Então, a gente foi direcionando para que ficasse um conteúdo rico, de fato. Nossa, fica sensacional. Muito legal, foi. Inspirador. E é isso que acho que os empresários precisam assim, parar aquele, né, 5 minutinhos do dia e pensar o que que pode ser inspirador para o meu cliente. Né? Então, assim, como é que eu mostro o meu produto? Como é que eu mostro o meu serviço? É isso que faz a diferença. Porque às vezes é uma coisinha só que você muda e já vira inspirador. As pessoas, né, eu falo, né, já compartilham, salvam. Então é isso que, né, os dois botões lá que a gente está falando do Instagram, os dois botões aí, os principais, né, que dão um pouco mais de engajamento, né? Então é isso que a gente precisa ficar atento, né? Você vê, uma coisa sim, lógico, né? É todo trabalhado roteiro, essas coisas assim, mas algo que talvez nenhum escritório contabilidade fez até hoje, né? Fez uma coisa muito criativa, né? Eu sou apaixonado por essas coisas criativas, assim. Eu também. É, Quando o Fábio me trouxe, eu achei legal e eu acho que é um ponto bacana para a gente trazer também, que é a parceria entre o cliente e a agência, né? No nosso caso aqui, dar a voz para essa ideia e falei, cara, sensacional, vamos para cima, como a gente pode pensar junto, vamos fazer e também entender que o cliente ele tem que ter essa ideia também, né? Não é só a agência que tem e também não é só o cliente, é a parceria. Porque o que acontece? A gente não está no dia a dia do que está acontecendo na empresa. A não ser que a gente comece um trabalho de consultoria lá e fale, olha, me fale, sei lá, o que aconteceu, quais são as perguntas que o cliente mais te fez, por que que ele não entendeu que você cobrou tal taxa, e muito que não está claro é a comunicação. A partir dessas perguntas, eles vão, não, então você precisa de um direcionamento aqui dentro. Mas trazer esse insight pro comunicador aqui na agência é sensacional. E assim, ter ideias do que está acontecendo no dia a dia. E quando eu estou atendendo o cliente, eu pergunto para o cliente, né? Como que é o dia a dia, o que que os clientes falam, quando você está prestando serviço, quando você está vendendo o produto, quando você está fazendo orçamento, qual a primeira pergunta que o cliente faz, né? Ontem eu estava em algumas empresas, e aí eu perguntei, como é que o cliente chega? Qual a primeira frase que o cliente pergunta para você? Então, tudo isso faz com que a gente comece a ter ideias, né? De puxa, como é que a gente pode posicionar? O que que é posicionar, né? Como é que a gente pode fazer com que as pessoas olhem a nossa empresa e falem assim, puxa, essa empresa me inspira, essa empresa, eu gosto das dicas, essa empresa me fez abrir os olhos, essa empresa. Então, posicionar é como é que seu cliente te enxerga, né, Rafa? Você que também fala bastante sobre essa questão de posicionamento de marca, né? Então, marca é como que o cliente enxerga a sua marca em relação aos concorrentes. Então, eu compro de você porque o seu atendimento, a sua equipe é muito boa, apesar do seu produto ser igual ou semelhante. Então, é isso que a gente coloca também nas estratégias, né, nas redes sociais, nos vídeos, nos materiais impressos, tenta colocar essa posição de marca também. Sim, a gente aqui, eu pelo menos sempre fui conhecido, e eu tento fortalecer essa imagem, de ser a agência que é como assim, como se a gente pensasse de uma forma inteligente, por conta da minha formação, né? Eu sou formado em administração, sempre amei, assim, a questão de design, mas sempre amei os números também. Então, eu gostava de Excel do mesmo jeito que eu gostava de Photoshop até hoje, né? Eu gosto, só que hoje eu trabalho muito mais com Photoshop. Na verdade, assim, eu vou falar bem sincero, hoje praticamente eu trabalho só com reuniões, vou organizando alguma coisa, mais o PPT que eu uso do que o próprio Photoshop. Mas é mais essa ideia do planejamento. E aí, quando um consultor, por exemplo, falava comigo, falava, ó, a gente tem essa estratégia para essa empresa, dessa forma, né? E aí, isso eu fazia fácil, assim, eu tinha facilidade de entender essa linguagem e traduzir para um material gráfico ou digital. Mas eu vejo assim, hoje é muito assim, tem que ter esse entender do que o cliente quer falar, né? Porque a gente usa um três aqui, é um tríade, né? Tem a fala que ele fala que sabe, tipo, eu sei como que vende bolo. Vou voltar esse exemplo do bolo. Eu sei como vende bolo. E aí no meu lado eu sei como comunica bolo.
Mas aí tem o terceiro que para mim é o mais importante. Como que o cliente dele enxerga bolo? Né? Não sei, vamos ver. Essa é a primeira pergunta. Como que ele compra? Você acha que é caro, tá barato? Enfim, o lugar que você está localizado, tudo isso influencia. E aí não adianta eu querer fazer uma coisa mirabolante, cheio de ideia que ele não consegue executar por conta de investimento, né? E também que o cliente vai entender, porque eu enxergo o bolo de uma forma. Será que o cara também enxerga o bolo assim, né? Às vezes o bolo não é uma coisa, no caso dele, uma coisa que eu vou pagar caro. Eu quero só resolver um problema, sei lá. Então a linguagem é, cara, resolve problemas com o nosso bolo. Então Sim, é. é exatamente, tem que olhar o que o cliente enxerga e já aconteceu de que não é a mesma visão que o dono tem. Então, assim, não, eu quero que meu produto fique. Eu não quero dar desconto. Cara, mas dessa forma que você vende, você tá falando, você já começa com promoção, já tá falando que Vai o dar o preço é desconto, né? baixo, né? Você já tá dando desconto. E aí a gente passou muito tempo trabalhando antes de entrar antes de criar o Coruja, eu trabalhei numa empresa grande de uma multimarca, não, é uma empresa de varejo de roupa, né, feminina. E aí lá dentro a agência queria colocar os produtos, os preços pequenos. Tipo, quando você olha para o produto e o preço é pequenininho. E aí a agência batia nisso e a gente, ó, o preço está pequeno, aumenta, coloca a fonte do preço Maior, né? grande. E começamos a brigar contra a nossa empresa falava preço grande, a agência falava preço pequeno, porque tá na moda, mais chique, né? E aí eu fui pra loja ver. Ninguém me pediu para fazer isso. Eu fui lá, vou olhar outra coisa e comecei, deixa eu ver como que a cliente se comporta aqui dentro. E aí comecei Observando o observando. cliente, né? O que acontecia, Caio? Todas as mulheres que chegavam naquela loja, ela olhava, a primeira coisa é o preço. Ela batia olhava no produto a etiqueta, olhava o preço e depois olhava o produto. Então, primeiro ela vai ver se ela pode pagar. Depois ela vai ver se ela gosta. Então, a moda para ela vem depois do preço. E aí ali, para mim, assim, aí eu falei, cara, eu fotografei e falei, olha, vocês não podem pôr preço pequeno. E até abri um projeto lá, não fizeram, mas eu falei, na minha opinião, essa loja, você sabe qual que é, não falou não, mas Uhum. assim, essa loja tinha que ter andares de preços diferentes. Da mulher entrar e só ver o que ela pode pagar. Se ela for pro andar de cima, tudo bem, é um preço mais caro. E aí ela vai indo. Sim. Porque ela não tem frustração, ela vai entrar na loja e vai amar só aquilo que ela já pode pagar. Então, acho que isso é bem de fora da Sim. caixa, né? Mas eu acho que seria um caminho, um teste, sei lá. Mas é poder olhar como o cliente enxerga, isso é fundamental. Rafa, você falou uma palavra agora que é uma das premissas também quando a gente trabalha as redes sociais, que é teste. Então, talvez as pessoas que estão nos ouvindo e devem estar pensando, nossa, mas esse papo tá muito high level, assim, tá muito. Não, é muito simples. Comece a fazer, né, a sua postagem, comece a fazer seu vídeo, comece a fazer seus stories, comece a mandar áudio, e vai testando para ver qual que é o formato que vai se encaixar melhor com a sua personalidade, com o seu jeito, com o seu produto, com o seu tipo de cliente que você atende. Porque às vezes a gente fala aqui no podcast, a gente fala algo mais estratégico, e aí as pessoas podem se assustar, né, Rafa? Mas não, a estratégia. Ela começa com uma sementinha, a gente vai regando, então, vamos dizer assim, começa com uma ideia ali, vamos fazer dessa forma? Vamos fazendo, e a palavra que você usou, que é o teste, e a gente vai testando, vai vendo se funciona, se faz de manhã, à tarde, se é o vídeo, se é aparecendo, se é só o áudio, então, e vai fazendo o teste, porque à medida que você for fazendo, você vai aprimorando também. E aí, quando você tiver, né, num estágio assim, intermediário já de desenvoltura, de falar, de gravar, de fazer as postagens, do criativo, e aí você vai achar o caminho, né, que talvez seja melhor para a sua marca, para o seu produto, para o seu serviço. Eu vejo isso todos os dias. Você bem falou também, o cliente traz às vezes uma referência e quer igual essa referência. Mas essa referência ela já passou, né, por várias etapas do processo, né, e hoje ela está. Então não pega a referência e começa a pensar. Eu falo que a referência nos traz insights. Né? O que são insights? São, né, como é que a gente pode falar, Ideias, Rafa? né? Chegando ideias e Ideias oportunidades, post-it, sei lá, vai com essa. na verdade são inputs, são coisas que trazem
e a gente vai pensando se cabe para o nosso negócio ou não. Quando eu estou fazendo palestra, curso, todas essas coisas, eu falo, olha, gente, aqui eu só estou colocando, né, um perfil de Instagram para vocês se inspirarem, né, olhar, ver, e aí você pega esse conteúdo, essas ideias, esses insights e volta para casa, vê como é que você vai fazer, conversa com alguém, né? E a ideia é assim, precisa começar, precisa fazer. Eu tenho 3 pilares, né? Você falou de 3, eu também tenho 3 pilares para trabalhar as redes sociais. Primeiro, regularidade. Regularidade. Então, para você que está nos assistindo, regularidade. Então, vai começar a trabalhar Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, qualquer rede social, regularidade. 2, conteúdo. Por que conteúdo vem depois de regularidade? Porque primeiro você vai começar a fazer todo dia, vamos ilustrar aqui, fazer todos os dias. O que você vai fazer todos os dias? Você vai postar vídeo estático, o que seja, e aí você vai vendo se o conteúdo está adequado. Então você vai testando o conteúdo. À medida que você tiver, né, já craque ali na ferramenta, já testou o conteúdo, aí eu falo, agora chegou a hora de você abrir a carteira, né, e começar a fazer o investimento de postagens patrocinadas e aí assim por diante. Então são os 3 pilares, regularidade, conteúdo e investimento. Que eu vejo muita pessoa, estou desesperada, vou patrocinar, mas será que esse post funcionou? Será que esse conteúdo é o conteúdo adequado? Será que os seus seguidores estão qualificados? Então, isso é conforme a regularidade, né? A gente vai entendendo melhor quem que a gente está atingindo, né? É assim Total, que... perfeito. Eu acho que é muito bom você falar sobre essa questão do investimento, porque quando às vezes a pessoa realmente quer começar a investir para as pessoas verem que ela está na internet ou ver o Instagram, e aí o Instagram vai direcionar ela para aquele perfil e não tem nada. Não tem o principal, que é o engajamento das outras pessoas, né? E uma quebra de paradigma também que as pessoas têm quando vem pra gente não tem Instagram, hoje é quase raro, mas acontece ainda, achar que quem está começando no Instagram não tem relevância. E isso é o contrário. O Instagram ele mostra muito mais quem está começando do que quem está há muito tempo. Por quê? Ele mostra, por exemplo, você vai colocar lá, sou cabeleireiro. Cadastrar lá o perfil cabeleireiro e vai fazer um primeiro post de algum corte, alguma coisa assim, um estilo diferente. Aí ele vai mostrar para todo mundo que gosta de cabelo. E aí, como você não tem nenhum seguidor, ele vai mostrar para alguns ali. E se você tem 3 seguidores, os 3 olharam, Vão receber, né? vão receber e engajaram, ele vai mandar para mais 3 que não segue. E assim vai indo. E aí esses 6 vai indo, engajou, e por isso que a gente tem os virais, porque todo mundo que viu aquele conteúdo engajou, assistiu, né? Ficou ali parado vendo. Não precisa curtir, comentar, nada. Ficou parado vendo, engajou. Então, aí o que acontece? As pessoas têm esse medo, acho que não, meu conteúdo... Aí o que acontece? Vai patrocina uma arte de venda. Aí ninguém engaja com venda. Ninguém engaja com uma oferta ali, nossa, isso aqui quero comprar. No Instagram as pessoas não fazem isso. Quem quer comprar e já sabe que vai comprar, só vai escolher o lugar, é no Google. O cara digita lá, quer um lugar e tal. No Facebook, no Instagram, eles tem que ter nossa, eu nem sabia que eu estava querendo comprar isso, agora eu vou comprar. Então, tem que ter essa mudança aí. E no começo acontece muito, as pessoas acham que não vai ter engajamento, mas vai. E o que é legal, uma outra ponto também, é que o perfil novo no Instagram, o Instagram tem umas ferramentas lá que é só para você. Coisas, não sei se alguém já viu, mas abriu um Instagram que você consegue postar e pedir para alguém fazer uma pergunta ou mandar mais foto naquela galeria. Só os perfis novos têm isso. Os testes que o Instagram está fazendo só tá no perfil que acabou de começar. Então para quem não começou ainda, essa é a chance, exatamente, né? E aí você tem mais relevância, né? Os testes são ali, é super legal, porque você já sai na frente. E é mais fácil de você ensinar seu algoritmo eu vou ter um perfil só de cabeleireiro, e aí vai só mostrar pro cabeleireiro. O que é diferente, que as pessoas às vezes chegam pra gente e falam assim, eu tenho um perfil que tá super crescendo, que é o meu perfil pessoal, sei lá, e eu vou mudar para da empresa. Porque tem mais gente. Isso é pior. Eu não acho que é uma boa estratégia. Por quê? E aí eu vejo meus clientes fazendo isso e eu consigo comprovar com eles. Porque o Instagram está com o algoritmo viciado no seu perfil pessoal. Quando você muda, ele começa a mostrar, dando esse exemplo dos 3, né, só um exemplo, vai mostrar para sua audiência, e esses 3 não vão engajar, porque eles estão acostumados a ver seu filho e não a sua empresa. E aí quando você mostra a empresa, eles falam, nossa, mas cadê o filho do Rafa? Então ele sai daquele engajamento, né?
E aí o Instagram fala, opa, mostrei para 3 não engajaram, ele não vai mostrar para mais ninguém. E aí seu perfil começa a só cair. Rafa, isso tem a ver também com inteligência, né? Que hoje eu acho que é o tema que está em alta, né? Inteligência artificial. Eu falo que hoje já não tinha muitas desculpas, agora não tem mais, né? Tudo que você precisar, a inteligência artificial está ali para te ajudar, né? Lógico, a forma de como você usa, como que você faz, tem alguma importância, mas a inteligência artificial hoje é algo que não é mais que está batendo na porta, né? Ela já está dentro de casa e às vezes está lá pegando pó, né, no seu armário, ali na sua prateleira. Então tem que começar a usar a inteligência artificial para também você ganhar mais produtividade no dia a dia. Então, às vezes a gente está sem ideia, joga na inteligência artificial, manda ela fazer 10 pesquisas, né, de ideias, e eu falo que a gente não pode ser preguiçoso, né? Normalmente a gente é meio preguiçoso e joga uma pergunta só, me dá 10 ideias, só não, né? Então, você tem que saber, porque a inteligência artificial ela tem, né, o aspecto de quanto mais você perguntar, quanto mais você fazer ela pensar, mais inteligente ela vai ficar. Então eu falo que não é fazer uma pergunta básica, tem que ficar perguntando e falando assim, não, agora você tem que pensar dessa forma, agora eu quero que seja persuasivo, agora eu quero desse jeito, você não pensou desse jeito, quero que você refaça. E aí ele vai ficando mais inteligente e vai vendo que você é exigente e vai trazendo um pouco mais de substância aí no seu dia a dia. Um ponto Né? legal sobre IA é a gente fazer perguntas para ela e direcionar para que elas pergunte para nós por exemplo, eu quero criar 10 conteúdos para marketing de podcast, por exemplo, ele está aqui num estúdio. Então, assim, tá, essas são as perguntas. Aí eu vou fazer assim, ó, só que você tem que me perguntar qual informação você precisa para o meu post ser personalizado. Eu não quero parecer com outros podcasts. Aí ela vai perguntar qual a sua localização, qual que é o seu diferencial, qual que é o seu background, qual que é o tipo de pergunta que você faz. E aí, essas são as informações que ela precisa para me dar um conteúdo para mim, né? Então, assim, específico para aquilo que eu estou perguntando e não ser genérico. Então, achei isso super legal ouvir uma vez. Cara, Sim. escreve lá, me pergunte, né? Assim, me faça perguntas que deixem meu conteúdo exclusivo. Ela vai te perguntar. Na verdade, isso é para elaborar o comando, né? Exato. É para elaborar o comando, né? Normalmente o que eu faço assim, eu conto uma história, né? Então eu tento fazer o comando da IA, eu tento fazer como se fosse uma história. Então eu conto por que eu estou pedindo, para que eu preciso, qual tipo de conteúdo que ela precisa pesquisar para me trazer um resultado interessante. Aí o formato, e eu quero que seja né, o formato, né, lista, texto, né, planilha, que seja. E aí a essência do conteúdo, né? Se é uma essência mais sutil, se é uma essência mais agressiva, que tenham palavras mais impactantes, que seja mais motivacional. E aí ela traz, né, um conteúdo, e aí eu faço ela pensar de novo, né? Eu fico brincando com ela, eu falo assim, olha, ficou excelente, eu sempre elogio, viu, gente? Eu sempre elogio. A gente também tem esse teu aqui. Obrigado, por favor. E falo assim, mas olha, e se fosse por esse lado também, como é que ficaria o conteúdo? Então eu peço para ela reescrever o conteúdo com um contexto assim, diferente do que ela me trouxe. Aí eu faço a comparação e eu sempre dou a dica, não é copiar e colar, né? Você pega ali as informações e você monta, né, adequado àquilo que for melhor para você. Um exemplo que é normalmente a legenda que você faz o feed, você vai postar alguma coisa, então de repente você pode, né, colocar aquele criativo lá e perguntar, né, como que ficaria uma legenda que todo mundo entendesse, que todo mundo gostasse, que talvez salvasse, compartilhasse e que isso possa dar muita relevância para o meu perfil. E aí você coloca o seu perfil também, porque ele analisa o perfil, a performance do perfil. Ou seja, é fantástico, né, Rafa? Inteligência artificial eu sou no dia a dia, uso né? muito. E hoje tem que usar, né? A gente fala que as pessoas eram meio arredio usar o WhatsApp e hoje ninguém fica sem o WhatsApp. E a gente está falando que agora é IA
E as pessoas, mas IA, como é que entra, como é que não entra, né? Então, daqui a pouco você está usando o IA para tudo, né? Já tem, né? 90% do que você faz, aí dá para fazer tudo por IA, mas eu acho que tem que colocar no dia a dia, né, Rafa? Para fazer as questões das redes sociais, elaboração de orçamento, se você faz um orçamento, até ontem a gente teve a palestra de IA, e aí até eu sugeri, né, para colocar um orçamento, né? Eu falei, me manda um orçamento que você faz, né? Sei lá, você faz orçamento para box. Então tá, me manda o orçamento do box que eu quero ver. Vamos colocar na IA para ver como é que a IA colocaria isso de uma forma comercial, com layout que impactasse o cliente e falasse, nossa, essa empresa aqui ela é organizada, tal, né? E o resultado é sensacional. É O assustador. resultado Eu é uma fico coisa sempre que assustado. você olha assim e fala, nossa, né? Lógico, aí depois tem as suas adaptações, identidade visual, todas O essas. que eu acho legal dentro da... Eu vi isso no começo. Quando teve o primeiro evento de IA em São Paulo, foi da... Não sei se é Upper Education, uma empresa que era o Walter... não sei se continua, mas era o Walter Longo e o Flávio Tavares. Eles aí começaram e abriram o primeiro evento de IA aqui em São Paulo e eu fui lá, me inscrevi para poder ir de graça. O evento foi incrível. E aí ele falou isso, ele falou assim, na verdade, você tem que entender a lógica. É assim, se você faz uma coisa automática todo dia, ou todo mês, enfim, é igual. Eu faço uma coisa igual toda vez, né? Independente do período. Isso com certeza uma IA já vai fazer para você muito Uhum. melhor do que você faria. Então, tudo que a gente faz automático é melhor passar para a IA fazer. O que, que eu estou falando? Preciso fazer um resumo de um determinado assunto, preciso tirar pontos daqui para fazer tal coisa, preciso de um orçamento, né? Beleza. Aí você já terceiriza isso para uma IA. Qual que é a parte que é o pulo? É o que você falou. Analisar e poder ganhar velocidade no nível de aprofundamento, o que um humano faria. Sim, sim. Só ele faz, só a gente faz, né? Alguns detalhes, alguma coisa Isso. que. Personalizar, e aí é o que você falou, sair do genérico, acho que você falou em off, né? Mas assim, sair do genérico, ver um relatório, sai do genérico. Você tá vendo que a IA, muitas vezes, isso foi falado lá nesse evento que eu fui, ele só arredonda, ele não vai muito a fundo, ele só vai Uhum. trazer informações e sintetizar. Agora, a análise mesmo, ele sempre vai fugir da análise. Ele sempre vai falar, olha, você tem que ver isso, isso, isso para você poder analisar tal coisa. Mas aí você vê claramente que aquele conteúdo é só IA, foi copiado e colado, porque ele só sintetizou e não aprofundou no que a gente precisa. Então, as próximas perguntas de aprofundamento precisa passar da gente. Legal, com essa informação que você listou aqui, quais os pontos mais relevantes? O que normalmente as pessoas compram? O que as pessoas perguntam, né, e tal. Eu acho muito legal. Eu gosto bastante, uso aqui, a gente usa bastante para criar conteúdo. E mais assim, que é dar velocidade para a gente, é poder colocar lá assim, sei lá, se as pessoas dizem isso, o que elas normalmente gostariam de dizer com base nesse site? A gente bota o Google lá ou alguma coisa assim, né? Porque as pessoas dizem palavras para a gente num briefing, por exemplo, ou até mesmo aquela questão do exemplo do dó, né? E ela não sabe o que ela quer dizer. Então, aí o Google é muito bom nisso. Quando você digita no Google lá, agora lá no final da página aparece lá, as pessoas normalmente queriam dizer dois pontinhos. Aí tem todas as próximas perguntas ali. Porque quem começa perguntando o que a gente colocou, normalmente quer chegar É. aqui embaixo. Então é aqui embaixo que mora os conteúdos que a gente precisa responder para elas. E elas nem sabem, né? Isso eu acho demais assim, no Google, que eles já descobriram que as pessoas não sabem perguntar. Porque eles perguntam e não tem a resposta. Por quê? Perguntaram errado. Porque eles foram e voltaram, pesquisou aquilo, não veio a resposta. Pesquisou outra coisa, não veio a resposta. Aí o Google, então você quer saber isso. A terceira opção ele já dá. Então, isso é assustador. A IA já falou pra gente, olha, vocês não sabem perguntar, então eu vou te ajudar a perguntar Até também. nisso ela ajuda. Já, assustador. Eu gosto bastante. Sim. Caio, como é que você vê, por exemplo, aqui no Coruja, a gente começou essa migração para consultoria também. A gente foi muitos anos, a gente vai fazer agora em 2026, 10 anos de existência aí como empresa. Fico muito feliz com tudo que a gente passou, aprendizado, enfim, bastante coisa. E hoje a gente está indo para um caminho mais de consultoria, de poder explicar para as empresas que talvez ela não precisa terceirizar, por exemplo, a área de comunicação dela. Ela pode ali dentro, de uma forma intencional, gravar conteúdo, enfim, poder montar isso para poder mostrar para ela que não precisa talvez terceirizar para uma agência. Isso a gente está caminhando. Como é que você vê hoje as empresas? Elas precisam de terceirizar tudo, internalizar o meio termo? Como é que você vê isso lá no que você tem visto no dia a dia?
Ô, Rafa, a depender do porte da empresa, né? Eu acho que a definição vem sempre do porte da empresa, da estrutura, da capacidade financeira. E na questão de terceirizar ou não, internalizar ou não, eh, quem está no interno, ele já começa a criar uma cultura, cria uma essência, cria um hábito. Então, eles estão, normalmente fica dentro de uma redoma, né, vamos dizer assim. Lógico, participa de feiras, vai em cursos, né, para trazer, para se atualizar. Mas quando vem alguém de fora, eu acho que traz tanta vantagem, né? Então, eu posso ter, internalizado todo o meu processo, mas acho que alguém de fora dando né, trazendo insumos, que talvez a gente não tinha visto, então isso é um grande benefício, eu vejo um grande benefício. Eu posso, terceirizar 100%? Pode também, né? Mas eu acho que o mix ali eu gosto sempre assim, continua com seu estagiário, continua com a pessoa que você contratou, mas tem alguém também ali, né, dando, né, uma assessoria, dando ali o suporte, trazendo, que a gente já falou, usou essa palavra aqui, trazendo os insights diferentes, pensando junto. Então eu vejo que é uma soma, que as empresas podem ter, né, a depender do porte aí, de ter alguém de fora também para trazer outras ideias, trazer. Eu falo que a pessoa de fora, eu vivo muito isso todos os dias, né, com as empresas, e eu tenho a grata, recompensa de eu não atuo só em um segmento, né, eu atuo com indústria, comércio e serviço todos os dias, né, ontem eu fui em duas lojas que é comércio e uma que é prestação de serviço, né, foram 3 empresas ontem, e assim, todo tópico é diferente. E isso me traz muito repertório. E aí, quando eu chego na empresa, normalmente a empresa fala: mas você já conhece meu segmento? Você já é do meu segmento? Você é especialista? Não. Mas aí, quando eu chego e traz alguns insights, eu falo: nossa, não tinha pensado dessa forma. Mas era algo que estava assim: o cliente falou, alguém comentou lá no post, e eu só juntei isso e falei, né? Eu embrulhei e entreguei. Aí a pessoa, nossa, eu não tinha pensado nisso. Eu falei, mas isso aqui tá lá no Google, né? Uma vez eu fiz pro pessoal de padarias, e aí o que que eu fiz? Eu peguei as 25 padarias que estavam participando lá do projeto, e eu fui e pesquisei o Google de todas, de todas. Todas, eu fui um por um, fiz um trabalho bem detalhado. E aí eu falei, o que que as pessoas falam de vocês, né? Aí, a hora que eu mostrei assim, as pessoas, nossa, eles falam, então, é isso. Então, é alguém que está de fora, que trouxe algo ali que é muito óbvio, mas talvez que as pessoas de dentro não enxergaram. Então, eu vejo que tem esse lado, tem essa forma, de que se as empresas estiverem abertas, se as pessoas estiverem assim, puxa, vamos dar uma chance também para ouvir outras pessoas, né? Que isso faz com que as pessoas, acho que o processo, a estratégia enriquece muito no dia a dia, né? Então, acho que é um caminho muito interessante. Talvez tenha algumas barreiras ainda culturais de que, não vamos contratar ninguém, né? Ou vamos chamar para gente, para ver se tem uma solução diferente, né? Então, e eu vejo isso todos os dias. Eu, como consultor de marketing no Sebrae, quando eu falo algo para o empresário e o empresário fala, nossa, eu não tinha pensado nesse jeito, né? Eu estava pensando só de um, e você veio, olhou, e então isso contribui bastante. Eu acho que é algo que, assim, é por isso que existem tantas empresas de consultoria, empresas de assessoria, né? Porque é um insumo que leva para a empresa e que talvez a empresa levaria algum tempo para achar essa solução ou ter esse insumo, E é né? legal você trazer isso porque as grandes empresas já é uma cultura orçamentária ali de ter um consultor, né? Até mais de um, na verdade, É, dependendo do segmento que ele atua. Porque realmente é esse input de, cara, você não olhou essa dessa forma. E até uma coisa que chamou muita atenção, um recorte que eu vi do Flávio Augusto, e ele falou que ele cobrou R$ 1 milhão por um almoço dele, super polêmico. Não sei se você viu esse recorte. acho que eu já vi esse. Então, esses claims assim, né? E aí ele falou o seguinte: ele foi para esse almoço achando que ele cobrou caro. E quando ele entregou as coisas de informação, no almoço normal, e o cara que contratou ali tinha uma empresa grande,
fez os ajustes que ele falou, cara, e aí ele falou no papel lá, se você fizer isso, essa porcentagem aqui vai mudar, esse imposto aqui é assim, assim, assado. Eu vou te dar o contato dessa pessoa que você precisa em um processo que precisava de alguém que ele não sabia quem que era. O cara falou, eu tenho essa pessoa que cabe perfeito aqui. E aí ele falou, aí no final ele falou, cara, eu cobrei caro, você quer que eu devolva o dinheiro pra você? O Flávio falou, e ele falou, não, na verdade eu quero pagar mais, porque o que você me trouxe de informação aqui vai, sei lá, vou faturar um X vezes mais. E aí, pra mim, aquilo ali foi uma chancela de que, óbvio, não sou o Flávio Augusto, bem longe ainda por enquanto dele, mas penso assim, o pouco de informação que eu tenho, até de outro segmento, né, de estar há 10 anos lá no digital, ter olhado essa transição, conseguir passar de informação vai mudar o jogo daquela empresa e acelerar muitas vezes um crescimento. E aí a dificuldade que eu tenho hoje é porque normalmente os consultores são mais velhos, né? São já, tipo, senhores, já tem uma cultura, a empresa, vou investir só pela sabedoria ou só pelo conselho, será que eu faço isso ou não? Então a gente tem se posicionado para mostrar, né, olha, eu não tenho tantas bagagens, sei lá, de 20, 25 anos de experiência atuando como consultor de marketing. Mas eu tenho 10 anos aplicando isso, mostrando para as pessoas de Prática, né? Você tem prática. a prática, né, Rafa? E o Walter falou uma coisa assim, que o empresário uma vez chegou para ele e falou assim, olha, eu tenho 20 anos de experiência. Aí o Walter falou, não, você tem 20 anos de experiência ou você tem 1 ano de experiência e 19 copiando? Tipo, faz 19 anos você faz a mesma coisa? Então, aí isso para mim foi muito bom, porque me ajudou também. Falou, olha, então eu tenho 10 anos só de coruja. Eu tenho 10 anos que durante esse tempo a gente montou o podcast, foi fazendo as coisas de treinamento, passando consultoria, terceirizando rede social, fazendo marca. Então é um insumo aí que é legal. E eu quero divulgar para as pessoas contratarem a consultoria também. Sim, eu acho que ouvir alguém de fora é muito bom, né? É muito bom, assim, que eu recentemente fiz um curso de liderança e nesse curso de liderança que é do Sebrae, né? O curso chama-se Lidere. Eu recomendo para todo quem é dono de empresa, tem equipe, faça o curso. E nesse curso tem sessão de coaching, né? Tem 4 sessões. Legal. E aí na sessão, né, eu fui bem cutucado, né? Fui bem cutucado. E assim, era uma pessoa de fora que eu falava assim, não, eu não sou assim. A pessoa assim, como que você não é assim? Aí pegava o meu relatório e falava, ó, tá aqui, ó, você é assim sim. Né? Então, às vezes, até a gente, internamente, a gente, né, meio que auto-sabota, né? A gente não é criativo o suficiente, a gente não é capaz o suficiente, precisa vir alguém de fora para falar. Então, eu acho que essa coisa que vem algo de fora e ajuda ali até a destravar, né, Rafa? Às vezes você vai lá, monta a estratégia de como vai trabalhar a comunicação ali, os pontos principais, monta a essência e a hora começa a funcionar e o empresário fala, puxa, eu devia ter te contratado antes porque a comunicação mudou, fez toda a diferença como as pessoas estão enxergando uma empresa no mercado, né? Que a gente falou bastante aqui de posicionamento, né? Perfeito. E isso muda o valor, né? A gente estava começamos falando de marketing e venda, né? Eu acho que na venda eu acho uma coisa super legal, que é você não vender e, na verdade, a pessoa querer comprar, né? Quando o marketing é bem feito, ela chega na hora de conversão, né? Ela quer comprar. Você não precisa vender para ela pede, né? Olha, eu vi isso aqui, eu quero para mim. Ah, então o preço é tanto. E quando a pessoa quer comprar, é muito maior o valor do que quando Sim. você quer vender. Sim. Então, acho que isso é uma coisa muito boa. Até falando de vendas, vamos deixar um spoiler, né? Talvez na próxima vez que eu vier, a gente vai falar, o tema vai ser vendas, né? Perfeito. Hoje foi bastante coisa de marketing, de marca, redes sociais, digital, offline, né? Acho que aqui, se vocês pegarem depois o podcast, vai ficar só anotando, né? Que eu não consegui anotar aqui, que eu não consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo, falar e anotar, né? Mas acho que teve bastante conteúdo, né, Rafa? Sim. Acho que de marketing, e aí no próximo a gente pode fazer de vendas, né? Perfeito. Eu já vou estender aqui o convite ao vivo pra gente fazer de venda sim. Sim. E foi muito bom, Caio. Obrigado por você estar aqui. Imagina, obrigado. Vou Você deixar aqui. agradece, né? A gente é muito honrado, né, Rafa, de participar da sua história e ver que você cresceu bastante, você e a Carol, né? Cresceu no lado empresarial, no lado familiar também, né? Quando eu conheci só tinha um, agora tem 3, né? Então, Exatamente. parabéns, pela Coruja 105, parabéns pela sua família, por tudo que você faz até hoje aí.
Obrigado. A gente também agradece o Sebrae, porque o Sebrae ajudou a gente no começo, né? Então a gente visitou a Feira do Empreendedor como visitante, depois como Expositor. expositor, e aí eu falei, agora eu quero palestrar lá, hein, Caio? Sim, sim, Seguir o caminho aí para poder com palestrar, certeza. porque eu acho que eu falo para todo mundo isso, meus clientes que estão às vezes começando, cara, marca lá no Sebrae, vai lá, pede uma consultoria, e eu acho que na consultoria é legal que vocês já direcionam qual que é o tipo de Uhum. treinamento que tem que fazer, a questão de legalização também, olha, faz esse registro, faz assim, acessado, bem legal. Então, duas pessoas pra gente foi super chave. Foi o Caio para marketing, né? A gente falou muito sobre isso no começo lá. E a Cibele também, uma querida que Finanças. foi a finanças, que salvou a gente. Acho que eu vou até ligar para ela. Mas é isso, Caio. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Rafa, mais Quero uma vez aí. agradecer você que ficou até o final aqui desse conteúdo. Se você tiver alguma dúvida, alguma questão que você queira perguntar para o Caio, a gente faz essa pergunta chegar nele, escreve aqui nos comentários desse vídeo, manda para mais alguém. E é isso, fechou? Vamos se despedir lá na geral. Gente, obrigado. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.